Retomando as reflexões sobre a nossa 58ª Assembleia Geral da CNBB, a primeira realizada de forma não presencial, ou seja, de forma online, na manhã desta quarta-feira, dia 14 de abril, nós tivemos importantes comunicados da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia. Em primeiro lugar, foi nos apresentado um pouco o status da tradução do Missal Romano. Já faz muito tempo, vários anos, que a CNBB vem se dedicando à tradução do Missal Romano por encargo da própria Santa Sé. Tem muita gente que de vez em quando lança aí vídeos sem saber do que está acontecendo e dizendo que a CNBB vai mudar o Missal Romano. Muito pelo contrário, nós estamos fazendo uma tradução a partir dos originais latinos, da versão oficial da Santa Sé. Como esta é uma assembleia online, então nós não podemos votar decretos gerais. Então, a aprovação definitiva do Missal Romano deverá ficar para, possivelmente, o próximo ano. A CNBB tem a CETEL, que é uma comissão episcopal para a tradução dos textos litúrgicos, né? E é uma comissão composta de bispos e também de peritos. A comissão trabalha nas traduções e depois a Assembleia Geral é chamada a se pronunciar. Mas, como eu disse, esse ano não faremos nada relativo ao Missal Romano. Foi partilhada uma experiência muito interessante da comissão, publicada pelas edições CNBB, que é o projeto Celebrar em Família. Por conta da pandemia, a CNBB tem lançado regularmente folhetos, melhor dizendo, sobre a liturgia, como ela pode ser celebrada em casa para aquelas pessoas que não podem participar de maneira presencial. E é impressionante como já foram publicadas 70 exemplares, né, desse projeto, e com uma grande aceitação, tanto pelo site quanto pelo Facebook da CNBB. Também foi publicado um estudo com orientações para adequação litúrgica, restauração e conservação de igrejas. Nós aqui na nossa arquidiocese criamos a nossa comissão de engenharia, arte sacra e espaço celebrativo, que é uma comissão de engenheiros e também de padres e outros profissionais que pretendem se colocar à disposição das paróquias e comunidades para auxiliar nos projetos de construção, de restauração, de ampliação, seja de igreja, seja também do mobiliário litúrgico e pertencente ao âmbito da arte sacra. Também o setor de música litúrgica tem trabalhado a revisão do inário litúrgico do ciclo de Natal, a atualização de um estudo da CNBB chamado Estudo sobre os Cantos da Missa e a publicação das músicas da Liturgia das Horas. Nós fomos informados, inclusive eu mesmo tinha feito esse pedido à comissão, de que a Liturgia das Horas, que é o antigo breviário dos padres, né, que contém as orações para amanhã, 9 horas, meio-dia, às 3 da tarde, às vésperas, à noite, né, chamadas completas, e também o ofício das leituras, que pode ser rezado de madrugada ou durante o dia. Eu tinha solicitado, e isso também parece que já era pensamento da comissão, de não mudar os salmos do estilo em métrica que eles são usados por nós. Vocês devem perceber que os nossos salmos usados na liturgia, inclusive na missa, eles são ritmados. E a partir dessa tradução ritmada, muitas músicas, muitas melodias foram compostas. E seria uma pena a gente jogar tudo isso fora, né? Então, as leituras, o lecionário, sim, vai ser revisto para se adequar à própria tradução da CNBB, mas não os salmos.
Outra questão, que também fui eu que apresentei há vários anos atrás e que agora parece que estamos chegando a um consenso, é a questão do vinho canônico, o vinho que pode ser usado para a celebração das Santas Missas. Porque tem muitas vinícolas no Brasil produzindo vinhos que eles dizem que são vinhos de missa e na realidade não são adequados para a celebração da Santa Eucaristia. Então, a solução encontrada é que a CNBB vai apresentar critérios de avaliação do vinho realmente canônico e o bispo local, aonde tem vinícolas que queiram produzir vinho canônico, ele vai se assessorar por um enólogo que vai então verificar se esses critérios estão sendo realmente obedecidos e aí ele dá um atestado de aprovação. Feito isso, a CNBB confere o certificado e o selo de autenticidade e publica no site da conferência como pertencente ao elenco dos vinhos reconhecidos como canônicos. Um tema que também nos ocupou, inclusive em votação, porque aqui não se trata de aprovar um decreto geral, mas apenas de uma inserção no calendário litúrgico, é a questão dos santos no calendário litúrgico no Brasil. Graças a Deus o Brasil está descobrindo seus santos. Agora, muitos santos são mais regionais, locais, não são conhecidos em todo o Brasil. Outros não, outros realmente têm uma repercussão e despertam uma devoção em nível nacional. Então, foi lembrado que convém que cada diocese tenha o seu calendário próprio de missas específicas para santos da sua região, santos e beatos da sua região, e que, inclusive, mesmo assim, ao elaborar esse calendário, ele precisa da aprovação da Santa Sé, mas depois que haja também calendários regionais e mesmo calendário nacional, e sempre preservando ou priorizando a celebração do domingo, que nenhuma celebração particular se sobreponha ao dia do Senhor. E aí, as consultas que foram feitas em primeiro lugar, realmente confirmar a memória de São José de Anchieta, presbítero, para o dia 9 de junho, a memória dos santos mártires do Nordeste, Santo André de Soveral, Santo Ambrósio e Francisco Ferro, São Mateus Moreira e companheiros leigos, né? Para o dia 9 de junho, e depois inserir no calendário brasileiro Santa Dulce dos Pobres, no dia 13 de agosto, Santo Oscar Romero, no dia 24 de março, na realidade seria para a comemoração, porque sempre 24 de março vai cair no período de Quaresma, né? Então, para a comemoração. São Marcelino Champagnat, 6 de junho, é o fundador dos Irmãos Maristas, e como nós temos nos preocupado muito com a educação, e o Papa também lançou o Pacto pela Educação, a memória de São Marcelino Champagnat poderia vir a fomentar ainda mais esse apreço da juventude, pela juventude e pela educação. Santa Madre Teresa de Calcutá, 5 de setembro, sem dúvida uma santa que conta com a devoção de muitos fiéis no Brasil. E São Pedro de Alcântara, no dia 19 de outubro. São Pedro de Alcântara é uma situação um pouco diferenciada, porque ele era o padroeiro do Brasil nos tempos do Império. Os nossos imperadores se chamavam Pedro de Alcântara. E São Pedro de Alcântara, então, mesmo depois de Nossa Senhora Aparecida ter sido declarada padroeira do Brasil, ele continua, de certa maneira, como uma espécie de padroeiro secundário. De qualquer maneira, a devoção a São Pedro de Alcântara é presente em muitos segmentos da vida brasileira. Então, incluir a memória de São Pedro de Alcântara no calendário brasileiro de 19 de outubro. Foram propostas também algumas alterações. Uma vez que a memória de Santa Dulce dos Pobres é proposta para o dia 13 de agosto, então se propõe antecipar a memória de São Ponciano, Papa, e Santo Hipólito, presbítero, mártires, de 13 de agosto para 12 de agosto.
Outra questão é Santa Faustina Kowalski. De 5 de outubro, transferir para 6 de outubro. Por quê? No Brasil, existe a coincidência com a memória facultativa de São Benedito. São Benedito já se celebra no dia 5 de outubro. Para não confundir com a memória de Santa Faustina e dar a possibilidade de celebrar bem os dois, a proposta, então, é deslocar a memória facultativa de Santa Faustina para o dia 6 de outubro. Aliás, aqui eu fiz uma proposta à Assembleia de nós trazermos as relíquias de São Benedito, que está sepultado lá na Sicília, onde ele não é tão conhecido assim, para o Brasil, onde ele é muito estimado pelo nosso povo. E se isso não for possível, pelo menos que se faça uma peregrinação com o corpo ainda intacto, né, de São Benedito, pelas regiões do Brasil onde a memória de São Benedito é bastante celebrada. Transferir também a memória facultativa de Santa Joana Francisca de Chantal, de 10 de dezembro para 12 de agosto. Qual é a motivação? O Papa Francisco recentemente inseriu a memória de Nossa Senhora do Loreto para o dia 10 de dezembro. E a superiora da Ordem da Visitação de Santa Maria, numa carta que ela mesma enviou, ela solicita que a memória de Santa Joana Francisca de Chantal seja celebrada, como já constava nos diretórios litúrgicos precedentes, no dia 12 de agosto, dia em que a congregação dela já celebra a sua santa. E outra proposta é a seguinte: o Papa instituiu o último domingo, o terceiro domingo do tempo comum, como o domingo da Palavra de Deus. Mas como esse é um tempo de férias no Brasil, e como nós já temos uma tradição de mais de 50 anos de celebrarmos o mês de setembro como mês da Bíblia, então a ideia é solicitar a Roma que no Brasil o domingo da Palavra de Deus seja celebrado no último domingo de setembro, que ocorre sempre próximo à memória litúrgica de São Jerônimo, que foi quem por primeiro traduziu os originais gregos e hebraicos da Bíblia para o latim. Então, essas foram as principais reflexões no campo da liturgia. Que Deus abençoe nossas famílias.